Eureka! O futuro é brilhante no automobilismo e hoje nós vamos falar sobre a categoria de Endurance, o WEC. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Seguindo a apresentação da Ferrari do seu 499P, belíssimo carro para estrear em Le Mans no ano que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre essa categoria e, na verdade, sobre as duas classes que estão chamando a atenção, uma que já está correndo no campeonato de Endurance e a outra que vai começar a correr no ano que vem. Inclusive, eu estou bem animado para acompanhar. Para você que não sabe, o WEC é o Campeonato Mundial de Endurance, que tem aquele negócio de ter várias categorias ao mesmo tempo na pista, dos antigos carros protótipos, por exemplo, que foram substituídos pelos hipercarros. Pois é, nós estamos falando justamente dessa categoria. Então vamos passar por alguns pontos para você entender as principais diferenças entre um e outro. A começar pelo nome, a categoria que já está correndo no campeonato de Endurance é a LMH, que é basicamente Le Mans Hypercar. Então eu vou chamá-la aqui de hipercarro para você entender. E a outra que vai estrear no ano que vem é a Le Mans Daytona Hybrid, que é a LMDH. Eu vou chamar de Daytona para facilitar para você o entendimento aqui ao longo do vídeo. Essas categorias têm o seguinte: os hipercarros já estão correndo o campeonato de Endurance e basicamente correm em Le Mans, o campeonato de WEC todinho. Já os carros de Daytona vão poder escolher se querem correr no WEC ou na INSA, que é o campeonato americano. Então tudo isso nós podemos ver já de diferença aqui. Outro aspecto interessante dessas categorias é a questão do orçamento. Para se ter uma ideia, a promotora de Le Mans, que é a ACO, vou chamar de ACO aqui, afirmou que a execução de dois hipercarros custará 80% menos do que os antigos LMP1. Já os LMDH é uma resposta da colaboração entre a ACO e a INSA para as equipes reduzirem custos, muito por conta do Covid. Então é uma classe conjunta entre ambas. O custo de um carro Daytona é limitado a cerca de 1 milhão de euros sem o motor de combustão interna, e não há um limite declarado, pelo menos até o momento que estou vendo, para os hipercarros. O objetivo é criar na categoria um sistema de balanço de performance. Assim, ambos podem competir entre si, tanto no Endurance e também no INSA, no caso dos carros de Daytona. Existe um trem de força que nós precisamos falar também. O pessoal que acompanha a Fórmula 1 já está um pouco familiarizado. Ambas as categorias estão livres para escolher a arquitetura, capacidade e tecnologia do seu sistema de combustão interno. Porém, a potência máxima desse motor só pode ser limitada a 460 kW na Daytona e a 500 kW na hipercarro. Combinando isso com o sistema híbrido todo, é preciso ter uma potência de no máximo 500 kW, o que dá cerca de 671 cavalos. Então, por mais que se chegue a um total de 500 kW na de hipercarro, por exemplo, você tem um limitador por conta do total que precisa ser dos mesmos 500 kW. Na classe de hipercarros, a Peugeot vai usar um motor V6 turbo de 2,6 litros, que é o que a Fórmula 1 usa. Já tem equipe que vai utilizar V8 turbo. A Toyota, por exemplo, vai usar o V6 biturbo de 3,5 litros. Então você está vendo que cada uma escolhe a melhor forma com que vai utilizar. Não existe uma restrição tão grande como é feito com a Fórmula 1. No caso da Toyota, 671 cavalos podem ser fornecidos às rodas traseiras, só que a gente tem que lembrar daquele limite máximo, então ela vai ter que ajustar esses detalhes. Comparando com a antiga classe LMP1, deve haver uma queda de cerca de 30% da energia. Outra coisa que mudou é o peso dos carros. As duas categorias devem pesar 1.030 quilos após os esclarecimentos da FIA, o que é um aumento de 15 a 20% em relação aos anteriores LMP1.
A plataforma pela qual os carros são montados também tem algumas alterações. No caso dos hipercarros, é um protótipo que é derivado de um hipercarro ou de um supercarro legal de estrada existente ou não. Já no caso dos carros de Daytona, o chassi deve ser comum entre as equipes, fornecidos exclusivamente por Dallara, Oreca, Multimac e Ligier. A Audi e a Porsche, por exemplo, fizeram parceria com a Multimac para projetar a sua plataforma. A base desses carros, a coluna vertebral sem carroceria, motor e etc., é a mesma dos futuros carros da LMP2. A distância entre eixos também é comum e a largura e o comprimento sob o regulamento é a mesma. Em termos de aerodinâmica, os carros de Daytona têm a sua aerodinâmica regulada, com um exemplo de downforce e relação de arrasto 4x1. A carroceria é feita de fibra de carbono, como a gente já está acostumado com a Fórmula 1 também. Já nos hipercarros nós temos mais liberdade, exceto por questões de segurança, mas nós temos aerodinâmica e regras de carroceria bastante abertas, até mesmo para o piso. O Toyota, por exemplo, que já vimos em corrida, inclusive foi o grande campeão da temporada, tem uma carroceria que lembra os LMP1, mas o da Peugeot já é totalmente diferente, até porque ele não tem asa traseira, que foi aquele carro que causou bastante quando foi anunciado. O sistema híbrido para Daytona é comum, pode regenerar até 200 kW e entregar 50 kW ao eixo traseiro. O sistema híbrido não deve ser utilizado em baixas velocidades e acelerações, ou seja, menos de 120 km por hora não pode acionar o sistema híbrido. Já no caso dos hipercarros, mais uma vez nós temos um pouco mais de liberdade. Eles podem ter tração nas 4 rodas ou exclusivamente tração traseira, e o desenvolvimento da caixa de velocidade fica a cargo da equipe, o que pode gerar uma vantagem de desempenho aos hipercarros se comparado aos de Daytona. No entanto, o sistema híbrido também é limitado a poder utilizar acima dos 120 km por hora. Afinal, qual é mais rápido? Os carros atuais ou o LMP1? Basicamente, os LMP1 continuam sendo mais rápidos. Isso se deve principalmente ao peso, que é de 1.030 kg, e à potência de 671 cavalos no total dos carros atuais. Se a gente comparar com o Toyota de 2019, por exemplo, isso significa 17% mais pesado e também 32% menos potente. A gente já consegue ter uma certa ideia. Os tempos de volta podem variar de 2, 3 segundos mais lento até 8 segundos, dependendo da pista. Mas ainda assim, em tese, nós teremos corridas mais interessantes, até porque estão entrando mais marcas, e é por isso que existe no mundo todo uma certa expectativa para 2023, porque não somente a classe de hipercarros, mas também a de Daytona receberá muitas equipes e nós poderemos ver uma competição bem legal nesses que são os principais pontos do campeonato de Endurance. É um campeonato muito legal, uma das principais classes do mundo. Você coloca inclusive as 24 horas de Le Mans na tríplice coroa e nós estamos falando basicamente de algo excepcional. Estou bem animado para esse novo campeonato e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, é óbvio, porque eu quero saber se você acompanha, se vai passar a acompanhar ou não. Fala aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais conteúdo. Um grande abraço, valeu e falou!